padre falou no Evangelho, o que o padre leu no Evangelho ou não? Percebeu tudo? Nem eu percebi direito, você percebeu tudo? Muito bem. Quem fez a primeira leitura hoje? Quem leu a primeira leitura? Quem leu a segunda leitura? Parabéns. Fácil ou difícil? Mais ou menos, né? Escolheram uma leitura bem difícil para vocês hoje, hein? Quem cantou o Salmo? Olha, já pode ser padre. Está cantando melhor do que eu. Já pode ser padre. Está cantando melhor do que eu. Parabéns. Como as crianças fizeram a primeira leitura, fizeram o Salmo, agora as perguntas de hoje nós vamos começar pelos pais. Se não colocar tudo para as crianças também não é justo, né? Já tem pai segurando na cadeira, por que eu não fui na igreja de São Domingos? Então, se preparem aí, porque hoje nós começamos pelos pais. Os pais não ficarem muito assustados, o padre começa com uma pergunta para as crianças, depois o padre vai conversar um pouco com os pais. Olha, o começo do Evangelho é muito interessante, depois o padre sugere, nós vamos deixar o texto, isso, o Evangelho está aqui, então nós vamos fazer assim, ó. Aqui tem os avisos da missa, depois eu passo para o Zé Miguel, depois lembra o padre de pegar os avisos da missa, e aqui nós vamos deixar o texto do Evangelho. Quem quiser, depois da missa, pode vir com o telemóvel, tira uma foto, porque está bem bonito o texto, está organizado em 3 partes, que são as 3 partes principais do Evangelho de hoje. O texto começa dizendo assim, que Jesus saiu da sinagoga. Sinagoga é como se fosse igreja naquela época. Se o microfone não funcionar direito, eu tiro o microfone e falo com a minha voz. Jesus saiu da sinagoga, que era o lugar que ele rezava, e depois ele foi para a casa de Pedro. Lá na casa de Pedro, ele estava curando a sogra de Pedro. Jesus estava na sinagoga. O que será que Jesus fazia na sinagoga? O que será que ele fazia na sinagoga? Rezava. Aqui já entra uma resposta. Obrigado. Aqui já entra uma resposta para as críticas e desculpas de muitos católicos. Não precisa na igreja rezar, rezo em casa. Uma pessoa mesmo falava assim para mim não faz muito tempo. Eu não gosto de ir na igreja, porque parece que eu estou indo na igreja, eu estou mostrando para as pessoas que eu sou melhor do que os outros, estou mostrando que eu tenho fé. Conversa. Não. Tem que ir. Jesus ia à igreja. Jesus ia ao templo. Ele ia para rezar. Tem que rezar em casa? Tem. Mas tem que rezar na igreja também. E qual que é a forma mais profunda, qual que é a oração mais bela que nós temos na igreja? Começa com M e termina com A. E depois do M tem o I, tem 2 S's ali no meio. Qual que é a oração mais profunda que nós temos na igreja? É a... Começa com M. Depois tem I. Qual? Oi? É a missa. A missa é a oração mais importante, mais profunda que nós temos na igreja. Então agora nós começamos falando com as crianças o que significa a missa e depois nós vamos entender a missa falando com os adultos. Porque Jesus ia ao templo, oração. Se fosse uma catequese lá, uma homilia na igreja, eu ia falar, a oração litúrgica ela é importante. Ele vai dar 5 alternativas, A, B, C, D e E. Se tiver dúvida, escolhe a D, porque é D de Daniel, tá bom? Então nós vamos lá, 5 alternativas. Primeiro, por que nós vamos à missa? Pode ser que todas elas sejam certas, mas a gente vai encontrar e vai procurar mais importante. Combinado? Vou na missa para me encontrar com os amigos. Vou na missa porque senão Deus fica zangado. Vou na missa senão depois eu não vou poder fazer a primeira comunhão. Vou na missa para agradecer a Deus. Vou na missa porque eu não tenho nada para fazer em casa. A, B, C, D ou E? D de Daniel, isso. E aqui, vamos colocar uma F. Vou na missa para ver se o português do Padre Daniel está melhorando. G, vou à missa para ver o padre cantar. Não, eu vou na missa para agradecer a Deus. Então, isso daqui para os adultos tem que ficar muito claro. Gente, missa significa ação de graças. Missa não é um espetáculo. Missa não é um show, missa não é um filme no cinema que eu vou para avaliar. Você vai no filme, você sai dizendo, filme foi bom, vou indicar o filme para os amigos. Filme foi ruim, não indico para ninguém. Missa é ação de graças.
Missa é ação de graças. Pode ser padre da Polônia, padre de Portugal, padre do Brasil, padre da China, pode ser padre de onde for. Uma vez veio uma pessoa brigando comigo aqui de Macau. A qualidade dos padres não é mais a mesma, porque um é muito jovem, o outro é muito velho, o português a gente não percebe, não sei o quê, podia ser melhor. Perguntei, quantos filhos a senhora tem? Tenho 2. Mande os seus filhos para o seminário. Aí nós vamos ser bons padres. Porque a senhora educou 2, manda os 2 para o seminário e os padres ficam melhor no futuro. Mas eles não querem ser padre. O que a senhora está fazendo para ser melhor? Então, nós não vamos à missa para ver o padre cantar, para encontrar com os amigos, para deixar Deus feliz. Nós vamos na missa para agradecer a Deus. É isso. Missa é ação de graças. A missa é dividida em 4 partes. E aqui os adultos prestem atenção, porque eu vou repetir 2 vezes, depois eu vou perguntar. Não vai dar para escapar. As crianças podem ficar tranquilas, porque já está resolvido. Missa é dividida em 4 partes. A missa é a celebração da mesa. A missa é a celebração da mesa. Qual que é o local mais importante em casa? Alguém vai dizer assim, padre, é a TV. Não. É a cozinha, padre. Não. O local mais importante em casa é a mesa. A mesa, ela salva uma casa. Por quê? Porque a mesa, quando as pessoas se encontram, um olha nos olhos do outro. As pessoas podem se encontrar. Por que que muitas famílias estão tendo problemas? Porque tirou a mesa. Não se reúnem mais. Um não olha mais no olho do outro. Eles não dialogam mais. Os problemas vão crescendo, e uma hora perde o controle dele. Então, na missa, aqui entra a segunda e a terceira parte da missa. A primeira e a última é fácil. Segunda e terceira parte da missa. Segunda, mesa da palavra. Terceira, mesa da Eucaristia. Primeiro, ritos iniciais. Última parte, ritos finais. Então a missa começa com os ritos iniciais, a missa termina com os ritos finais. Qual que é a segunda parte da missa? A mesa da palavra. Terceira, mesa da Eucaristia. Já tem gente ficando arrepiada, já foi, meu Deus, está vindo para o meu lado. Aí já vai abaixando, fingindo que está lendo alguma coisa. Então, a missa é dividida em 4 partes. Se quiser guardar só a segunda e a terceira, não tem problema. Temos a mesa da palavra, onde nós nos alimentamos da palavra. Temos a mesa da Eucaristia, onde nós nos alimentamos da Eucaristia. E antes nós temos o rito inicial, e no fim nós temos o rito final. 4 partes da missa. Primeiro, ritos iniciais. Depois, mesa da palavra. Depois, mesa da Eucaristia. E depois, ritos finais. É isso. Então, essa é a missa. Olha a beleza da missa. Jesus, ele morreu. Depois, quando Jesus morreu, o que aconteceu? Foi lá o Espírito Santo, lá no túmulo de Jesus, foi lá o Espírito Santo, tocou Jesus e Jesus voltou a viver. E onde Jesus está vivendo agora? No céu. E o que acontece na missa? Jesus que está no céu, ele volta para a terra. E como que ele volta para a terra? Ele volta caminhando com as pessoas? Ele volta dormindo? Ele volta dando aula? Ele volta em cima da montanha? Não, ele escolheu um momento e um jeito de voltar. Ele voltou como ele esteve com os apóstolos na última ceia. Então o que acontece? Jesus volta em cada Santa Missa. E como que Jesus volta? Do jeito que ele esteve com os apóstolos na última ceia. É como se Jesus lá do céu viesse de novo na última ceia. A última ceia não foi comes e bebes. A última ceia foi o jeito que Jesus inventou, que ele criou para voltar sempre no nosso meio. Então, a última ceia foi o jeito que Jesus criou para voltar no nosso meio. Como que Jesus volta hoje? Jesus volta em cada Santa Missa. Algumas pessoas dizem assim, talvez já ouviram um padre dizer alguma vez: padre, eu não sei rezar. Veja como que a missa é linda e é pedagógica. Como que começa a missa? Já ouviram o padre dizer? A missa começa com o padre caminhando aqui, tem os coroinhas, o padre vem e beija o altar. Sem dizer uma palavra, o que a missa está ensinando?
que a nossa vida é uma grande procissão. Percebem como que é o começo da missa? O ideal é que todo mundo participasse da procissão de entrada. Todo mundo viesse junto com o padre. Mas ia ficar muito estranho. Não ia acabar nunca. Então nós temos representantes. Quem são os representantes? O padre, os ministros da Eucaristia, seminarista, os acólitos, as crianças que estão ajudando. Então o que na missa nós percebemos no começo dela? A nossa vida é como uma grande procissão. Uma procissão em direção a qual local? Em direção ao altar. O altar é Cristo. O altar é Jesus. Olha que interessante. Jesus é o altar, Jesus é a oferenda e Jesus é o sacerdote. Então Jesus é tudo o que acontece aqui. Então a nossa vida é uma caminhada em direção a Deus. O que vai acontecer um dia? Um dia essa procissão e essa caminhada vai acabar. Quando que ela acabar, o que nós vamos fazer? O que o padre faz no começo da missa? Beija, e não só beija. O que ele faz? Beija e coloca as duas mãos e abraça. Um dia, o dia que nós morremos, tem gente que diz assim, não tenho medo da morte. Muda o nome de morte. Morte é um grande beijo e um grande abraço em Deus. Então a missa, sem dizer uma palavra, é para lembrar a cada um de nós que a nossa vida é uma grande procissão. Uma grande procissão em direção a Deus, e um dia nós vamos abraçá-lo, um dia nós vamos beijá-lo. Agora começa a missa. Veja como rezar. Olha que linda é a missa. Começa com o sinal da cruz. Depois nós pedimos perdão, agradecemos a Deus e fazemos uma oração que nós chamamos de coleta. O que é a oração da coleta? Oremos é onde o padre, essa oração é linda. O padre fala, oremos. Na verdade, essa oração chama coleta. Por quê? Porque o padre coleta os pedidos de todo mundo e apresenta a Deus. Então veja como rezar. Sinal da cruz, pede perdão, agradece e apresenta os pedidos a Deus. Como que deve ser uma oração correta? Sinal da cruz, pede perdão, agradece a Deus e faz os pedidos. Como que deve ser uma oração correta? Sinal da cruz, perdão, agradece e faz os pedidos. Muitas vezes a gente começa pelo fim, né? E só fica no fim, né? E começa só fazendo o pedido. É muito pedagógico. O problema não é que a missa é chata. O problema é que quem está participando da missa é chato. Ou o problema é que muitas vezes a gente não sabe o que está fazendo. Não dá para o padre explicar lá na missa, lá que são domingos, com TDM, com tudo. Imagina o pé começa a andar no meio do povo, fazer pergunta. Amanhã acabou o Padre Daniel, amanhã é Brasil. Mas esse padre é maluco, faz... Não dá. Então, o tempo também não dá. É diferente, mas aqui é uma catequese. Aqui é uma catequese. Então, veja a beleza da missa. Como que tem? Como que é o início da missa? Depois da procissão. Como que deve ser uma oração? Uma oração deve ser feita por 4 realidades diferentes. A oração tem o sinal da cruz, pedido de perdão, agradecimento e os pedidos. Não sei rezar. Não sabia, agora já sabe. Faz o sinal da cruz, pede perdão, agradece e faz os pedidos. Por que fazer o sinal da cruz? Porque primeiramente, eu me coloco na presença de Deus. Fazer o sinal da cruz significa desligar o telemóvel, desligar a TV, não estar fazendo mais nada. Uma oração pode ser 5 minutos. Vocês conhecem a palavra retalho? Já ouviu falar na palavra retalho? Não, né? Antigamente tinha mãe, tinha os avós que faziam saia, faziam roupa ou faziam toalha com retalhos. Não era? Retalho é pegar um pouco de roupa velha, colocar tudo junto, aí faz uma roupa nova. Então oração é feita com retalhos de tempo. É um pedacinho de manhã, pedacinho na hora do almoço, pedacinho à noite, pedacinho antes de dormir. Então é assim que nós rezamos. Mas toda oração começa com o sinal da cruz e depois nós pedimos perdão, agradecemos e depois pede o que precisar. Olha a beleza da missa. E aí depois vamos conversar para ficar memorizado e não esquecer nunca mais. A missa tem quantas mesas? 4. Não, a missa tem 4 partes. E dessas 4 partes, a segunda e a terceira é a parte da mesa. São quantas mesas?
duas mesas. Nós temos a mesa da palavra e nós temos a mesa da Eucaristia. Sabe por quê? Os judeus tinham duas bases. Os judeus se baseavam nas leis e os judeus se baseavam no sacrifício que acontecia dos animais na sinagoga. Então, nossa celebração é uma celebração parecida com a judaica. Agora, nós não estamos só ouvindo as leis, nem sacrificando os animais. O que nós estamos fazendo? Trazendo o Cristo de novo para a terra. Então, o que acontece aqui nessa mesa? Houve a primeira leitura, houve um salmo, houve a segunda leitura, primeira leitura do Antigo Testamento. Salmo do Antigo Testamento. Segunda leitura do Novo Testamento. Evangelho de Jesus. Então nós ouvimos as leituras. Depois da leitura, a leitura é difícil de entender. Então, para que nós temos para ajudar a cada um de nós entender a leitura? Tem a homilia do padre. A homilia do padre às vezes demora muito. A homilia do padre às vezes a gente não entende muito. Culpa do padre. O que é o objetivo da homilia? É pegar aquela mensagem lá de 2000 anos atrás e trazer para hoje. Para mim, o importante não era se a missa era longa ou curta. Era a missa ser boa. Tem homilia de 3 minutos que a gente morre de raiva. Tem homilia que pode ser de 20 minutos. Parece que dá vontade da gente ouvir mais. Por quê? Porque acrescenta na vida. Tem um filme, um programa de televisão que 5 minutos dá vontade de desligar. Ou muda de canal. Tem um que 3 horas quer continuar assistindo. Então, o que é a homilia? A homilia é o padre pegar aquela mensagem de 2000 anos atrás e trazer para hoje. Sabe como que eu penso na homilia de vocês? Todo mundo que está aqui tem problemas no cotidiano. Vocês estão vindo para a igreja para buscar respostas para viverem melhor durante a semana. É isso ou não é? Porque se não tiver problema, eu passo um pouco. Eu estou com um monte. Se ninguém falar, não tem problema, está tudo muito bem, eu já passo uns 30 aí e já alivio um pouco. Tá bom? Todo mundo tem problema. Então vem na missa para quê? Para encontrar as respostas de Deus. O que é homilia? Homilia é o padre pegar a mensagem da Bíblia e trazer para a nossa realidade. Então isso que é homilia. O padre poderia falar, fazer uma homilia bem longa, a gente já vai caminhando para o final. O padre vai pegar aqui, que eu vou explicar para vocês também. E nós vamos aprender algumas coisas hoje. Isso já está aqui. Na missa nós temos quantas mesas? 2. Enquanto o padre estava do lado de lá, estava bom, né? Né? Agora mudou, agora veio para o lado de cá. Quem está do lado de lá agora dá risada. Então, qual que é a primeira mesa? A mesa da palavra, sabe como que ela termina? A mesa da palavra termina na oração dos fiéis. Olha que interessante, tem a oração da coleta, que oremos, que o padre coleta a oração de todo mundo. E aí ele apresenta a Deus. Agora, na oração do oremos, não é a oração pessoal, é a oração da igreja e de todas as pessoas do mundo todo. Então, teve a homilia, que é a atualização da mensagem, teve o creio, ou credo, que é aquilo que nós acreditamos, e agora nós vamos rezar pelo mundo todo. Acabou a oração da Assembleia, daqui a pouco termina aqui, vai no creio, depois tem a oração da Assembleia. Acabou a oração da Assembleia, acabou o momento da mesa da palavra. Então, o que nós vamos fazer? O padre vai sair da mesa da palavra. Por isso que a missa ela tem que ser muito bem preparada. Aqui é escola, não dá para preparar bem. Mas vocês já viram lá em São Domingos, os ritos iniciais tem uma mesa própria. O padre está aqui no fundo, tem uma mesa própria para os ritos iniciais e para os ritos finais. Depois tem uma mesa própria para a mesa da palavra e tem uma mesa própria para a mesa da Eucaristia. Se alguém perguntar assim, o que é a missa? O que é a missa? A missa é o jeito que Cristo encontrou para voltar no nosso meio. Ele volta através da mesa da palavra e da mesa da Eucaristia. É isso. Então o que vai acontecer? Olha que interessante. Daqui a pouco nós vamos receber as oferendas. Deus deu sabedoria para o ser humano. Sabedoria e força. Deus não gosta de gente preguiçosa. Tem gente que diz assim, não sei por que Deus me ajuda. Não me ajuda. Ajuda? Deu perna, deu saúde, deu inteligência,
dê os meios, acorda cedo, se esforça que as coisas acontecem. Deus não gosta de gente acomodada. Então o que Deus fez? Deus deu sabedoria, Deus deu inteligência, Deus deu a natureza. Deus deu todos os meios para o ser humano. O ser humano planta e colhe. E aí chega na missa, o que o ser humano dá para Deus? Duas coisas da natureza que o ser humano entrega para Deus. Quais são essas duas coisas? Que depois vai acontecer um milagre. O que o ser humano entrega para Deus na hora da missa? É isso mesmo. Lá em Portugal tem muito e aí dá uma bebida boa. É uma delas. Isso, vinho. E antes também tem um que também... Oi? Isso. Deus deu sabedoria, Deus deu a natureza. E aí Deus, o ser humano pega e o que ele entrega para Deus? O pão e o vinho. E depois o que Deus entrega para nós? O corpo e o sangue. Olha que intercâmbio, olha que diálogo, olha que coisa linda. Deus deu a sabedoria, o homem trabalhou e produziu. O homem entrega para Deus. E depois Deus devolve. Deus devolve o corpo e o sangue dele. Então olha como que é montado aqui. Aqui nós temos, aqui vai sempre em cima. Esse daqui é para o corpo de Cristo. Então, para ficar fácil, nós chamamos de corporal. Para o corpo de Cristo, nós temos o quê? O corporal. Então, a mesa do altar, tem muitas celebrações que nem tem essa toalha. É só a mesa mesmo. Então, o que é o corporal? Pode ajudar, Adriano. Faça favor, já vai preparando aí que está chegando o seu dia. O Adriano já está preparadíssimo. Se ele encontrar o bispo um dia de bom humor, já ordena. Vamos ficar atentos para não perder a ordenação do Adriano. Então, aqui nós temos o corporal. Então, o que acontece? Primeira coisa, o corporal. Esse daqui é a pala. Por quê? Não sei. Mas é pala. Guarda o nome, igual quando eu comecei a estudar chinês. O chinês, escrever e falar não é a mesma coisa. Escrever, vocês, nós falamos koi dei. Ah, desculpa. Para escrever é tamun. Agora para escrever, qual é a ideia? Então, eu perguntava um dia para o professor, mas por que escrever e falar é diferente? Professor, não precisa entender não, só decora e acabou. Tá bom, obrigado. Vai em Hong Kong. Padre, não precisa entender não, só decora e tá bom, foi obrigado, tá bom, combinado. Então não precisa entender não, é fala. E aí depois, nós temos o corpo, o pão que vai ser apresentado a Deus. Essa oração... que nós chamamos de patena. Patena por quê? Porque é do pão. Olha que oração linda. Agora não vale. Agora a oração não vale. Mas essa oração é linda. Bendito sejais, Senhor Deus do universo, pelo pão que recebemos de vossa bondade, fruto da terra e do trabalho do homem, que agora vos apresentamos e para nós vai se tornar pão da vida. Então o padre faz a apresentação do pão. E aí depois... Para o pão, para o corpo de Cristo, nós temos o corporal. E para o sangue de Cristo, nós temos o sanguíneo. Então, o corporal está montadinho aqui, já apresentou o pão, já abriu o sanguíneo. Tem pão. Ali fora, a gente tem outro pão, como esse daqui. Qual o pão que vai tornar o corpo de Cristo? Por exemplo, eu vou fazer oração. O que está na sacristia vai tornar o corpo de Cristo ou não? O que está lá fora vai tornar o corpo de Cristo ou não? Sabe qual que vai tornar o corpo de Cristo? Aquele que está sob o corporal. Por exemplo, esse daqui, ele é sem glúten. Se eu colocar isso daqui aqui, está ali, e eu fizer oração, esse vai se tornar o corpo de Cristo ou não? Não vai. Não vai. Se esse daqui estiver aqui, é o corpo de Cristo, não é? Não é. Então o que vai ser o corpo de Cristo? Aquele que eu ofereci a Deus e aquele que está sobre o corporal. Então por isso que é importante o corporal. O padre monta o altar, tem o corporal, o que está sobre o corporal. Daqui a pouco vai acontecer um milagre e não vai ser mais pão, vai ser o corpo de Cristo. Isso daqui se chama, agora não tem como errar, para tomar um bom vinho, muitas pessoas gostam de um cálice, aí também ficou fácil. E aí tem um cálice. E aí o padre vai colocar o vinho, vai colocar a água, depois ele vai fazer uma oração. Pelo
mistério deste corpo, deste vinho, desta água, que possamos participar da divindade de Cristo nosso Senhor. E ele coloca, depois ele faz a oferenda, e aqui o padre já vai encerrar a homilia. E aí depois o padre, o que ele faz? Vem as crianças e o padre lava a mão. Sabe por que o padre lava a mão? Se tirasse essa parte da missa, não teria problema nenhum. Lá em Portugal, lá no Brasil, antigamente nas missas, o povo não dava dinheiro. Sabe o que o povo dava? Pão, arroz, porco, galinha, café, o que mais? Bacalhau. Isso, por quê? Porque é o que eles tinham. Agora hoje é mais prático dar dinheiro, porque dá dinheiro, a igreja precisa pagar água, luz, precisa pagar tudo. Antigamente cada um dava o que tinha. Agora imagina o padre, pega um porco na mão, pega uma galinha, pega um bacalhau. Então as pessoas faziam as oferendas, não faziam com dinheiro. Então o que o padre tinha que fazer depois, antes de começar a consagração? Lavar as mãos. Então é isso. Não é para pedir perdão. O perdão já foi pedido em qual momento da missa? Lá nos ritos iniciais, depois do sinal da cruz. Mas é um gesto tão bonito, um gesto que ficou tradicional, e a igreja manteve. Então, tem o corporal, tem o sanguíneo, tem a patena, tem o cálice, tem a água, depois o padre lava a mão, e aí começa aquilo que nós chamamos de oração eucarística, que é a mesa da palavra. É lindíssimo. Às vezes as pessoas falam, padre, mas é sempre a mesma coisa. O que tem que mudar não é nisso, tem que mudar o nosso coração, a nossa maneira de participar da missa. Para encerrar, A, B, C, D, E, F, vamos ver se eu lembro o G. A, por que nós participamos da missa? Para encontrar os amigos. B, para Deus não ficar zangado. C, porque não tem nada para fazer em casa. D, para agradecer a Deus. F, para ver o padre cantar. G, porque eu quero aparecer na TDM. Oi? É o D? D de quê? Qual? Ah, D de Daniel. Muito bem. Tem outra criança que se chama Daniel. Cadê? O pai e a mãe veio hoje, apresentou o filho e falou, tem um aqui. Teve duas crianças que os pais apresentaram e falaram, padre, aqui o meu filho também chama Daniel. Falou, parabéns, uma boa escolha, escolheu um nome bonito para o filho. Então, nós viemos à missa para agradecer a Deus. Entenderam, pais? Entenderam? É tão simples, mas tem gente que não entende. Pode não perceber uma palavra do padre. Ele que você vai se ver com Deus. E vai se ver mesmo, porque o padre, se ele não celebra uma missa bem celebrada, Deus vai cobrar. Imagina, o povo trabalha a semana toda, cheio de compromisso, vem na missa, uma missa mal celebrada. Tem que ter música boa, tem que ter leitura boa, tem que ter serviço do altar bem feito, e tem que ter uma missa bem celebrada. Então tudo tem que ser bem celebrado, mas qual que é a razão principal porque nós viemos à missa? Para agradecer a Deus. O que acontece na missa? Deus, Ele vem no nosso meio. Ele vem como Ele veio na última cena. Está entendido? Então a missa não é, eu gosto ou não gosto. Se gostar é melhor, porque sofre menos. Se não gostar, vai sofrer mais. Mas tem que ver. A vida é assim. A vida é assim, não gosto de injeção. Então tá bom, então não toma injeção. Não gosta, problema seu, vai tomar. Eu gosto de injeção. Melhor, vai sofrer menos, também vai tomar. Então a missa é isso. A missa é um gesto de ação de graças a Deus. Pode rezar em casa? Pode, mas só em casa não resolve. Por quê? O Evangelho de hoje mostrou que Jesus rezava na sinagoga. Missa tem 4. Quantas partes tem a missa? Qual parte que nós estamos agora? Oi? Não, nos dias finais, ainda não. Já a cabeça está nos dias finais, não. Oi? Na mesa da palavra, exatamente. Então agora já pode ser catequista, hein? Irina, fica de olho, Irina, fica de olho, Irina. Já está passando no teste, Irina já está de olho. A filha já está aprovando, a Irina está de olho, o padre está abençoando, está tudo resolvido. Então, agora vai ter o creio, depois a oração da Assembleia, e aí
Tem gente que vai falar assim, ah, padre, falou muito na missa, atrasou a catequese. Com todo respeito aos catequistas, uma homilia dessa é ou não é uma catequese? Claro que é, gente. Quem já tinha ouvido isso na vida alguma vez? Está aprendendo o resto da vida. É gostoso aprender. É gostoso aprender, não fica um católico bobo. A maioria dos católicos tudo bobo, não sabe nem o que está fazendo. Parece um gado no pasto. Vai para um lado, vai para o outro, levanta, senta, vai para um lado, abraça, cumprimenta, não sabe o que está fazendo. Agora não é mais bobo, já sabe. Então, com todo respeito, não quero ofender, mas vocês entendem o que eu estou falando. Agora já sabe o que está acontecendo. É bom, é bonito e faz bem. Então, agora em pé, nós vamos professar a nossa fé.